Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Jaira Barros e apesar do sobrenome, não sou família do prefeito da cidade. Estou no município há quase 17 anos, vim para aqui na gestão do antigo prefeito Pedro Feitosa e acabei dando continuidade no município, tanto em gestão como seguindo os anos para ser para um concurso público. Sou efetiva de PSF, mas sempre tive esse meu pé na gestão municipal por gostar de gestão, por essa minha paixão de gestão pública, de SUS. Então, concluindo a gestão de Pedro Feitosa, deu início ao mandato de Francisco Nenivaldo de Souza, conhecido por todos por Nenivaldo Barros. E quando o Nenivaldo assumiu a gestão, eu estava atuando no PSF, efetiva de PSF. Então, nos 4 primeiros anos dele, eu não estava à frente da gestão, mas tenho como relatar, vim até vocês fazer esse balancete dessa gestão de Nenivaldo dos 8 anos, começada em 2019, estendida até 2024. Então eu tenho como falar por ser profissional da cidade, da área de saúde, por também sempre ter essa participação na Secretaria de Saúde. E o que eu venho trazer para vocês em relação a esses primeiros 4 anos da gestão do Nenivaldo, que vale salientar, é fácil de falar, uma gestão que ela é atuante, uma gestão que faz, que presta o serviço aos usuários do SUS, que tem essa marca de querer fazer, faz toda a diferença. Então é fácil falar, mesmo não tendo participado desse início, eu falo com propriedade, falo com satisfação por nos outros 4 anos ter conhecido realmente o que era o plano de governo de Nenivaldo para Ibiara, que é uma terra que eu já amava, que eu já tinha implantado os serviços, como o SAMU, como o PSF da Ibiarinha. Então, quando eu vim para a cidade, a gente já implantou alguns serviços. Então, eu sempre tive essa paixão por saúde pública e me apaixonei por Ibiara, fui muito acolhida, recebi o título de cidadã ibiarense, Então, já tenho bons anos aqui na cidade. E a gestão de Nenivaldo me encantou, que eu também vesti a camisa com todo o coração, abracei a causa, porque eu vi nas ações e boas vontades de Nenivaldo fazer realmente o melhor por Ibiara. Então, nos primeiros anos de gestão de Nenivaldo, ele já implantou a casa de apoio na cidade de João Pessoa, que era uma necessidade que Ibiara tinha demais. São muitos pacientes que fazem acompanhamento de uma pessoa de TFD, que é tratamento fora do domicílio, oncológicos, de exames de maior complexidade que não tem por aqui, então precisa deslocar até João Pessoa. E às vezes precisavam ficar de um dia para o outro e os pacientes não tinham onde ficar. Então, com recursos próprios, Nenivaldo locou uma casa em João Pessoa, mobiliou, equipou a casa, fornece feira, alimentação mensal, foi colocada internet nessa casa, tem uma van locada pela gestão dele, que leva todos os pacientes durante a semana para João Pessoa. Então, o ponto de apoio é essa casa. Todos os pacientes que vão sabem agora onde ficar, tem onde ter uma alimentação, um cuidado. Quando foi colocado a internet lá, também foi pensando das pessoas que vão, que às vezes não tem como falar com um parente, que não tem os dados móveis. Então, foi pensado nisso também, para aquele usuário que está longe ser beneficiado, com a seguridade de poder falar com casa, dar notícias. Quando a gente vai para atendimento de saúde, geralmente as pessoas são fragilizadas pela necessidade, então isso foi uma coisa que ele também achou importante. Foi implantado, então a van viaja semanalmente para João Pessoa com esses pacientes. Ainda dando continuidade, Nenivaldo também achou as unidades de saúde que correspondia ao Laluna Bezerra e ao Teodomiro, com obras para serem concluídas. Então tinha já obras iniciadas na gestão anterior para unidades básicas de saúde no padrão do Ministério da Saúde. Então Nenivaldo concluiu a obra do Teodomiro, da UBS Teodomiro, concluiu a obra do PSF da Ibiarinha, mobiliou, são prédios grandes, na estrutura que o Ministério preconiza para a maior qualidade de atendimento da população. Então Nenivaldo concluiu e entregou essas 2 obras, foi um marco. Na época eu estava inclusive no PSF, foi um dia de inauguração bem feliz, com o espaço que a gente ia ter para os pacientes, com salas climatizadas, com sala de vacina implantada lá,
com espaços de reuniões, de atividades educativas em saúde. Então, assim, foi um marco muito importante no início da gestão do Enivaldo, foi a conclusão dessas 2 unidades básicas de saúde. Ele também realizou as reformas no PSF do Elias Benjamin. O PSF Elias Benjamin, ele é da zona rural e ele tem uma âncora em Várzea Redonda e tem a sede em Cachoeirinha, no povoado de Cachoeirinha. Então ele tem essas 2 sedes próprias e a equipe de médico, enfermeiro, técnicos, ACS se desloca para os 2 espaços da zona rural e a equipe presta atendimento lá. Então são unidades também mais antigas e como ele ainda não tinha conseguido a construção, ele reformou e qualificou essas unidades da zona rural. Ele também fez a aquisição de um aparelho de eletrocardiograma que beneficiou muito o município e passou a realizar esses exames lá, inclusive no PSF Teodomiro. Então, todo o tempo que eu estava lá, tinha os dias de realização de eletrocardiograma através dessa aquisição desse aparelho, que era uma coisa que o município já almejava, porque às vezes numa urgência, por menor que seja, quando você tem um exame de eletrocardiograma para fazer pela equipe médica ou de enfermagem, já qualifica o atendimento. Então foi uma coisa que ele também trouxe para o município. A implantação também do ambulatório de ortopedia foi outro grande feito, porque uma das necessidades, eu acho que ele enxergou isso, das necessidades do município, esse atendimento em ortopedia. Então a gente tinha uma demanda enorme, a fila era grande, o sistema liberava poucas vagas, tinha que deslocar o paciente para João Pessoa, Campina ou Patos. E quando ele viu que essa necessidade tinha crescido, então ele procurou e contratou um ortopedista para atender no município da unidade mista de saúde. No município já dispõe de uma unidade mista de saúde que funciona com enfermeiro 24 horas e ele trouxe o ortopedista para fazer esse ambulatório com atendimentos quinzenais na cidade. Então isso ajudou demais a população, esse acompanhamento ortopédico pelo médico especialista e diminuiu também o deslocamento em relação dessa necessidade. Foi implantado também, ele ultrapassou a pandemia com grandes feitos, ele implantou o centro de Covid, onde na época saiu a portaria e nem todos os municípios, né, pela questão dos recursos que gastavam, de ter que adquirir os móveis na verdade, para poder implantar esse centro, mas ele fez isso, foi uma das coisas que ele fez na pandemia, além de todas as ações com profissionais, barreiras e toda a articulação que foi feita na época da pandemia para tentar minimizar os danos e garantir a prevenção da saúde à população, foi a implantação do centro de Covid em Ibiara. E antes de dar continuidade os últimos 4 anos da gestão dele, eu vou abrir um parênteses aqui para passar para vocês o que Ibiara tem de serviço, que foi qualificado e também adquirir equipamentos para qualificação da assistência de Ibiara. Então, no município a gente dispõe de 3 unidades básicas de saúde, 2 academias de saúde, um CAPS, um CEL, que é um centro de especialidade odontológica, um laboratório de análise clínicas de saúde, onde faz os exames de sangue, os hematológicos, exames clínicos em gerais. Tem também uma farmácia básica de saúde que faz distribuição à população dos remédios básicos de saúde. Nós contamos ainda com uma equipe EMUT. A equipe EMUT é composta por 2 fisioterapeutas, 2 psicólogos, um nutricionista, um assistente social e um fonoaudiólogo. Então, essa equipe, ela atua bastante em parceria com a atenção primária, isso também ajudou demais o município no atendimento. E quando a gente passa para falar da atuação de Enivaldo em 2021 a 2024, aí a gente vai perceber essas implantações desse serviço, que parte deles foi implantado por ele. Então, Enivaldo implantou o Centro de Especialidade CEL, foi na sua gestão. Foi criado também um Disque Saúde. Esse Disque Saúde ele foi implantado na unidade mista, onde tem enfermeiro 24 horas. E esse telefone foi disponibilizado à população para as menores urgências. A gente sabe que no município a gente tem um serviço do SAMU 24 horas, mas nem todos os atendimentos, que às vezes a população pensa que é urgência, se enquadra para transporte do SAMU. Então, o Disque Saúde, ele foi criado pensando
naquelas necessidades onde o SAMU não ia fazer o atendimento, para que toda a população pudesse ter outra referência de ligar quando tivesse uma urgência menor. Então, o enfermeiro da unidade mista faz a triagem, faz o atendimento por telefone, dependendo da necessidade, o carro vai pegar o paciente onde ele estiver, traz para a unidade mista, para os primeiros atendimentos de saúde ou é encaminhado para o hospital de referência. Os nossos hospitais de referências são Conceição e Itaporanga, então, de acordo com a necessidade, o enfermeiro de plantão da unidade mista e após a avaliação já encaminha na ambulância da unidade esse paciente para ter o atendimento devido. Então, esse de saúde foi bem importante e eu falo isso como então gestora da saúde que passei a compor realmente a gestão de saúde do Enivaldo em 2021, quando ele me fez o convite. E me fez o convite enquanto técnica, ele me procurou para conversar e disse da necessidade que ele tinha e da vontade de qualificar o serviço de Ibiara, de implantar mais serviço, de ampliar o SUS e o acesso, e me chamou para fazer parte desse projeto. Então, em 2021, eu realmente vim para a gestão, voltei para a gestão, saí do PSF, e trabalhei ao lado de Dona Socorro, que era a secretária de saúde na época, e a gente começou, inclusive, acho que no primeiro ano de 2021, a gente implantou a Academia de Saúde da Ibiarinha. Então foi a primeira obra dele que eu participei da inauguração, a gente implantou lá, fez a inauguração de um serviço que lá também precisava, porque a gente já tinha a Academia de Saúde aqui em cima no centro, e como Ibiara se divide em centro e Ibiarinha pela distância, e Ibiarinha é o bairro mais populoso de Ibiara, então lá tem necessidade dessa ampliação de serviço para a pessoa facilitar o acesso. Então ele tinha conseguido essa aprovação dessa academia e a gente nessa gestão do ano de 2021 conseguiu implantar. Então, o Disque Saúde, ele foi criado pensando naquelas necessidades onde o SAMU não ia fazer o atendimento, para que toda a população pudesse ter outra referência de ligar quando tivesse uma urgência menor. Então, o enfermeiro da unidade mista faz a triagem, faz o atendimento por telefone, dependendo da necessidade, o carro vai pegar o paciente onde ele estiver, traz para a unidade mista, para os primeiros atendimentos de saúde ou é encaminhado para o hospital de referência. Os nossos hospitais de referências são Conceição e Itaporanga, então, de acordo com a necessidade, o enfermeiro de plantão da unidade mista e após a avaliação já encaminha na ambulância da unidade esse paciente para ter o atendimento devido. Então, esse de saúde foi bem importante e eu falo isso como então gestora da saúde que passei a compor realmente a gestão de saúde do Enivaldo em 2021, quando ele me fez o convite. E me fez o convite enquanto técnica, ele me procurou para conversar e disse da necessidade que ele tinha e da vontade de qualificar o serviço de Ibiara, de implantar mais serviço, de ampliar o SUS e o acesso, e me chamou para fazer parte desse projeto. Então, em 2021, eu realmente vim para a gestão, voltei para a gestão, saí do PSF, e trabalhei ao lado de Dona Socorro, que era a secretária de saúde na época, e a gente começou, inclusive, acho que no primeiro ano de 2021, a gente implantou a Academia de Saúde da Ibiarinha. Então foi a primeira obra dele que eu participei da inauguração, a gente implantou lá, fez a inauguração de um serviço que lá também precisava, porque a gente já tinha a Academia de Saúde aqui em cima no centro, e como Ibiara se divide em centro e Ibiarinha pela distância, e Ibiarinha é o bairro mais populoso de Ibiara, então lá tem necessidade dessa ampliação de serviço para a pessoa facilitar o acesso. Então ele tinha conseguido essa aprovação dessa academia e a gente nessa gestão do ano de 2021 conseguiu implantar. Foi implantado também, enquanto Secretaria de Saúde e com apoio de Enivaldo, uma sala de atendimento especializado. Nessa sala, a gente qualificou os equipamentos especiais, com materiais lúdicos, com materiais de necessidade de trabalho, as crianças especiais. A gente sabe que a gente tem aumentado bastante o público de criança autista, criança com TDAH, e a saúde precisava também desse olhar. Então foi implantada essa sala com apoio dele. Nessa sala atende um fono e uma psicóloga que tem aba.
Então esse atendimento é semanal, nós temos cada vez mais o público crescente no município de criança com essas necessidades, além dos encaminhamentos delas para o atendimento em Piancó, no CE, o CE de Piancó faz esse acompanhamento com a gente também. A gente semanalmente manda ônibus com as crianças, que a gente tem uma boa parceria com a educação. Então, sempre que tem necessidade de paciente de CAPS na semana para Piancó ou do CE das crianças especiais, a gente faz essa parceria com a Secretaria de Educação. E a gente encaminha semanalmente esses pacientes para atendimento, mas já pensando no apoio do município, nessa amplitude do atendimento na cidade, foi implantada essa sala e a gente conseguiu qualificar esse atendimento. Foi realizado também uma capacitação para todos os profissionais de saúde, para a percepção precoce dos déficits neuromotores, para que desde o ACS até o médico consiga perceber cada vez mais rápido esses sinais de déficit neuromotores e que o tratamento ele consiga chegar de forma mais eficaz. Então foi pensado nessa problemática, nessas qualificações, e isso ajudou bastante também. A gente conseguiu perceber, diagnosticar nas áreas, os assistentes de saúde também fizeram um trabalho de campo. Após a capacitação, os ACS foram às áreas fazer buscativa com as crianças. A gente preparou um formulário, um formulário de triagem para que os ACS pudessem identificar nos lares alguma criança de 0 a 2 anos que tivesse algum déficit neuromotor. E com isso a gente conseguir trazer para aquele acompanhamento mais próximo da saúde e para os seus devidos encaminhamentos de tratamento e até para fechamento de diagnósticos que ainda não tinha, né, que só foi através da avaliação inicial. Então a gente foi pensado essa parte bem importante, e eu falo enquanto profissional de saúde, por isso que não poderia deixar de citar, foi um marco também importante de ter esse olhar para as crianças especiais e dar essa qualificação aos profissionais para se ampliar cada vez mais esse atendimento. Dando continuidade, nesse ano de 2021 a 2024 foi implantado o CAPS, que eu também sou suspeita a falar, porque foi uma coisa que eu sempre pleiteei para cá e encontrei na gestão do Nenivaldo todo o apoio para a implantação do CAPS. Ibiara precisava muito do serviço do CAPS. A gente, como eu falei anteriormente, a gente encaminhou os ônibus semanalmente, porque nem a van dá conta, nem os carros do município dá conta da demanda do CAPS que a gente tem que encaminhar para Piancó, tanto de CAPS quanto das crianças do SEI. Então, trazer o CAPS para o município ia qualificar o atendimento, ia diminuir as viagens, os pacientes iam ter o acesso facilitado. Então, assim, era um sonho realmente implantar o CAPS. Então, nesse ano de 2024, alcançamos esse sonho, foi implantado o CAPS com todo o apoio da gestão municipal, com todo o apoio de Nenivaldo. E após isso, fomos para o segundo momento da luta, porque implantar um serviço não é fácil. Para implantar um serviço precisa dos profissionais, recursos humanos, precisa do equipamento material, de toda a mobiliária para se manter o serviço. E outra, a primeira dificuldade, sem recurso, porque o Ministério da Saúde só coloca recurso depois de serviço implantado, comprovado com tudo que eles pedem de pré-requisitos, para depois mandar custeio. Então, quando a gente vai implantar um serviço, que a população às vezes não sabe, não é só o Ministério lançar a portaria de adesão. Precisa que o gestor se comprometa a custear aquele serviço enquanto não recebe recurso do Ministério da Saúde. Então, são meses de gasto, meses de planejamento de recurso para que se consiga o benefício que se quer para a população. Então, foi realmente bem dispendioso, mas todo momento ele teve a boa vontade de fazer. Então o CAPS foi implantado, foi inaugurado com tudo que precisava para que a gente iniciasse o serviço, com médico psiquiatra, com psicólogo, com assistente social, com enfermeiro, com técnico, com recepcionista, com coordenador. E esse serviço tem se transformado num serviço tão lindo e especial do município que eu não tenho como não me estender falando dele. Recentemente, agora, a gente já conseguiu a aprovação junto ao órgão estadual, que é a CIB. Para que o município consiga o custeio de um órgão, ele tem que ter aprovação depois de comprovar que está funcionando com todas as conformidades, que o gestor está custeando tudo com recurso próprio, sem deixar desassistido os usuários que de ali precisam.
Então, foi comprovado e a gente conseguiu essa aprovação. Então, já estamos no aguardo da publicação de portaria, liberação desse custeio, né? Eu acredito que, como a gente está finalizando a gestão, não entra esse ano, mas a gente já está deixando a aprovação do CAPES, ok. Isso foi de grande satisfação para nós da saúde, para Nenivaldo, para a futura prefeita Lu, que tem compartilhado com a gente também de cada avanço. Ela ficou bastante feliz, e de todos os profissionais da saúde, né, que quer ver a saúde dando certo. Então o CAPES foi realmente uma conquista bem importante, não desmerecendo o CEL, né, que a gente também implantou ano passado, foi dia 23, no ano 23 a gente implantou o CEL. A implantação do CEL também trouxe grandes benefícios, com cirurgias de canais que não se fazia no município. Um canal é caro, a gente passou a ter canal no município, passou a ter cirurgias odontológicas de maiores complexidade, ampliou o atendimento de atendimento odontológico do município. Então isso também trouxe uma qualificação para a saúde bucal, que já contava com 3 odontólogos nas UBSs, mas quando a gente amplia um serviço de média complexidade no município, isso qualifica a rede, né? A saúde é um trabalho em rede, a porta de entrada é a atenção básica, mas quanto mais o município conseguir ofertar atendimento de média complexidade, mais a gente vai estar dando amplitude ao atendimento do SUS, e isso é muito importante. Outro feito importante da gestão de saúde em parceria com a gestão municipal foi a aprovação do Teto MAC do município. O Teto MAC é um recurso de média complexidade. Eu acho bem importante eu trazer isso aqui para a população, porque uma das grandes dificuldades de toda a gestão de saúde é custear exames de maiores complexidade, como ressonâncias, tomografias, métodos especialistas, porque para esse custeio precisa de recurso MAC. Para um município de porte pequeno como é Ibiara, que nós temos em média de 6 mil habitantes, é de extrema importância a gestão receber do governo federal o teto MAC, como eu falei anteriormente, de média complexidade para esses procedimentos. O município de Ibiara recebe, e geralmente isso é uma média dos municípios do Porto de Ibiara, recebe uma média de R$560 mês, para você ter noção. É R$560 mês de teto MAC para custear uma ressonância, uma tomografia, um médico especialista. Com esse recurso mês não paga nenhuma ressonância. Então era uma grande necessidade do município conseguir essa ampliação. Só se consegue essa ampliação comprovando toda a sua capacidade instalada para média complexidade. Enquanto o município não comprova a sua capacidade instalada para as médias complexidades, que foi o que ele foi fazendo desde que assumiu a gestão, que é pensar em qualificar a unidade mista com mais procedimentos, como eletros, ultrassons, teste da orelhinha, teste do pezinho que foi implantado, atendimento ambulatorial de ortopedista. Isso tudo é média complexidade. Trazer plantões médicos também para a unidade que não tinha, a unidade mista não funcionava com plantões médicos no final de semana, era só os médicos de segunda a sexta nas UBSs. Então foi implantado também pela gestão de Nenivaldo os médicos nos finais de semana, então todo sábado a gente passou a ter plantão médico, e isso acaba gerando uma produção de média complexidade, com toda a comprovação dos exames laboratoriais, citológicos e todos esses outros que eu falei. A gente conseguiu fazer a nossa aprovação de teto MAC. Então, nessa gestão já foi aprovado e nós vamos passar de receber R$560, que não dá para praticamente nada de custeio de média complexidade, e vamos passar a receber a partir do ano que vem mais de 20 mil mês, totalizando no ano os 200 mil de média complexidade. Então isso foi um avanço, porque quando o município ele dispõe de um recurso um pouco maior de média complexidade, ele pode ajudar os usuários a sua continuidade na média complexidade, porque os municípios pequenos, eles só possuem, em sua grande maioria, as unidades básicas de saúde. Raramente a gente vê na região um município que tem uma unidade mista funcionando 24 horas. Salve os municípios maiores que tem hospital, como Itaporanga, Conceição e Piancó, são os da região que tem hospital. Mas da nossa região de saúde, nenhum outro município tem hospital.
os mais próximos da gente. Então, o município de Ibiara, apesar de pequeno porte, ele conseguiu ter unidade mista de saúde com atendimento 24 horas, médicos no final de semana. Também foi ampliado o atendimento médico na semana. Durante 3 dias na semana, a doutora Rebeca atende na unidade mista também em turnos, para complementar o atendimento das unidades básicas de saúde e a gente fornecer médico de segunda a sábado na cidade. Toda essa produção também nos ajudou nessa garantia desse recurso. Isso foi um marco bem importante. E tivemos ainda na gestão de Nenivaldo a aprovação da construção da UBS do povoado Cachoeirinha. Como eu disse na minha fala, lá em Cachoeirinha a gente já tem unidade que é a sede, só que é uma unidade pequena, é própria, mas é um prédio pequeno. E foi conseguido agora recurso e aprovação para a construção de uma unidade ampliada, com todo o padrão do Ministério, iguais a daqui da cidade. Onde lá vai poder ser ofertado também mais amplitude do acesso, salas qualificadas, climatizadas, e a zona rural também vai ganhar um atendimento de qualidade. Isso deixou a gestão de saúde e a gestão de Nenivaldo também bastante feliz por conseguir mais esse feito de deixar já aprovado uma construção de unidade básica de saúde para a zona rural, né? Então agora o município vai passar a ter 3 unidades de saúde no padrão do Ministério, como preconiza o mesmo. Diante de tantas coisas que eu já falei, mas eu não posso deixar de relatar um marco também importante na gestão de Nenivaldo, que é a questão dos transportes. Então, quando o Nenivaldo assumiu em 2017, eu já estava de saída da gestão, mas tinham ficado realmente por ser uma das grandes necessidades do município. Ibiara é um município que precisa demais da assistência de veículos. Por quê? Como a maioria dos exames são para fora, os de média complexidade, a população precisa desse deslocamento. Então, sempre recorrem à secretaria. Se tiver um ultrassom para fazer em Itaporanga, se tiver um exame que saiu para Patos, uma consulta com um médico especialista, então eles sempre recorrem à Secretaria de Saúde solicitando esse transporte para levar. Então é de grande importância que a Secretaria de Saúde tivesse esses veículos, né, em boas condições para ofertar isso à população. Então, pensando nisso, foi uma da preocupação do primeiro ano dele. Quando ele pegou a gestão, só tinha, se eu não me falha a memória, só tinha um MOB, que estava com um problema no motor, um Uno e uma ambulancinha velha que ficava aqui na unidade mista de saúde, porque tinha mais carros, mas com muito uso foram quebrando, então no final da gestão a gente já estava com dificuldades de carro, em 2016. Então, no ano de 2017, Nenivaldo locou carros para garantir isso à população. Ele teve essa necessidade de locar mais veículos, adquiriu uma ambulância nova para a unidade mista de saúde pequena, que aqui na unidade mista de saúde realmente não podia ficar sem ambulância, e ele pegou essa situação, mas aí ele conseguiu juntar aos parlamentares uma ambulância para unidade mista de saúde, e ao longo da sua gestão ele conseguiu deixar para o município uma frota que realmente melhorou muito essa demanda. Esses livros que vocês estão vendo aqui em cima da minha mesa, que eu deixei aqui para que vocês pudessem ter um pouquinho da noção de viagem, todos esses livros aqui são de registros de viagens de 2021 para cá. Todos esses livros de registro de viagem de 2021 para cá. Em cada livro desse, que eu já fiz a contabilização assim, para a gente ter uma média, em cada livro desse de viagem anotada é em torno de 1.400 viagens. Só para vocês terem noção da demanda alta de viagem de Ibiara. Então, todas as viagens para Piancó, para perícia, mesmo não sendo viagens de saúde, ele sempre autorizou. Todas as viagens de perícia sempre foi agendada aqui com a gente, e a gente encaminha para essas necessidades também. Então, viagens para João Pessoa, para Campina, para Recife, para Fortaleza, mesmo sendo viagens fora do estado, que se classifica como TFD estadual, mas sempre foi mando. Todo esse tempo que eu estou fazendo esse trabalho de apoio à gestão de Nenivaldo,
sempre foi encaminhado todos os pacientes que fazia tratamento no SARA em Fortaleza, que faz acompanhamento de hemodiálise em Recife, sempre é destinado. Então, foi uma necessidade enorme dele ampliar. Então, ele foi buscar juntos os parlamentares e ele conseguiu deixar uma frota que realmente deu essa possibilidade, como eu falei, das viagens, de realmente concretizar tantos fornecimentos de viagem a todos os usuários de viagens, de Ibiara, sem fazer discrição, sem fazer distinção de usuário. Nunca teve isso. Sempre que chega um usuário precisando de um veículo, seja para consulta particular ou que sai pelo sistema do SUS, ele traz o cartão do SUS na secretaria e a gente agenda a viagem. O município hoje dispõe de 3 Argos, 2 ambulâncias pequenas, 2 ambulâncias do SAMU novas. Uma ele conseguiu, acho que no 2º ano de mandato, já a renovação da frota do SAMU, e quando foi ano passado, não, ainda este ano, ele conseguiu a 2ª unidade de SAMU, de unidade móvel de SAMU. Como a outra ainda estava em condições de uso, o município ficou com a reserva e com a nova. Então o município hoje conta com 2 ambulâncias do SAMU. Como conseguiu também uma ambulância grande da Secretaria de Saúde. Então na Secretaria de Saúde a gente dispõe hoje de 3 ambulâncias e todas 3 funcionam diariamente com plantonista. Foi feita uma escala para cada ambulância e as 3 ambulâncias trabalham e ficam à disposição dos usuários todos os dias da semana, de segunda a domingo. A gente conta com as 3 ambulâncias de saúde. Somado a isso tem um Gol ainda e uma SPIN, que a SPIN na verdade não é da saúde, a SPIN é da educação. Mas como a gente tem necessidade às vezes de 6 pessoas para consulta em João Pessoa, então é um número que nem cabe no Argo, nem o suficiente para uma van, que a van continua locada no município. Durante todos esses 8 anos, Nenivaldo manteve locação de van para todas as viagens de João Pessoa e Campina Grande. E do CAPS também. Então, outro marco importante da gestão de Nenivaldo foi de dar sempre esse olhar de parceria entre as secretarias. A saúde sempre trabalhou em parceria com a assistência social e em parceria com a educação. A gente sempre deu as mãos, tanto nas ações, nas campanhas de saúde, no atendimento aos usuários. A gente faz um trabalho muito compartilhado, como nessa questão também de transporte. Então, quando a gente tem necessidade de auxílio de um transporte de outra secretaria para que seja atendida a necessidade de saúde, a gente também sempre contou com a SPIN da educação. Então, se não fosse essa ampliação da frota, esse olhar dele, de Nenivaldo, para essa necessidade tão importante do município, que eram os transportes e são os transportes, eu acho que nunca vai deixar de ser, enquanto a gente não conseguir realmente crescer com média complexidade no município, vai ser sempre os transportes. Se não fosse esse olhar dele, a gente não tinha conseguido esse feito, como eu passei para vocês, de conseguir realizar todas essas viagens comprovadas e agendadas. Então a gente tem em média aqui de mais de 6.000 viagens de saúde nesses 4 anos. Eu nem estou falando dos primeiros 4 anos dele. Eu estou falando só apenas de 4 anos, que deu mais de 6.000 viagens de saúde. Então isso realmente dá uma satisfação de entender que prestamos a assistência, que usuários foram beneficiados, foram atendidos nas suas necessidades de saúde. E para que vocês só percebam um pouquinho desses 4 anos de exames ou de quantitativos de cirurgias, que é uma das necessidades também que às vezes uma gestão encontra muito entrave, a gente conseguiu destravar muita coisa e ampliar esse atendimento da média complexidade, o que acarretou também essas mais de 6.000 viagens. Quanto mais uma Secretaria de Saúde ela libera consulta especialista, ela consegue exame, consegue cirurgia, mais necessita de carros para levar os pacientes para os seus agendamentos. Então a gente teve nesses 4 anos mais de 1.680 ultrassonografias realizadas no município e fora também, porque apesar da gente ter médico que faz ultrassom no município todos os meses, a gente também recebe umas demandas de ultrassom para as referências e a gente encaminha para paciente. Então deu um total de mais de 1.680 ultrassons. Tomografia, totalizaram mais de 980 tomografias realizadas nos 4 anos.
Ressonâncias magnéticas, que é uma dificuldade que o SUS tem, mas a gente conseguiu 201 ressonância, com as feitas particular e as outras demandam nesses 4 anos pelo SUS. Ecocardiograma, mais de 50, colonoscopia, mais de 12, angioplastia, 8, mamografia, mais de 645, cirurgias gerais, que são as eletivas e outras também, como de amígdalas e outras em gerais, a renal. A gente conseguiu nesses 4 anos mais de 256 cirurgias. Nós tivemos também ainda, em relação à cirurgia, realização de mais de 36 cirurgias ortopédicas conseguidas nas referências, consultas especializadas encaminhadas para outros municípios, sem ser a que o município oferta. As consultas de especialidade a gente conseguiu mais de 1.693. Entre outros diversos exames, que eu não vou citar todos, que são muitos, mas entre eles tem um destaque de endoscopia, que foi mais de 168, e raio-x, que foi 583. Consulta em ortopedia do município, que são as consultas que eu falei do ambulatório de ortopedia que ele implantou na unidade mista, atendimento, foram mais de 1.800 consultas nesses 4 anos. Então, esses atendimentos quinzenais do ortopedista no município resultou em mais de 1.800 atendimentos de especialidade de ortopedia aqui na cidade. Isso é um grande feito. E tudo que eu relatei nessa descrição mostra um grande feito de uma gestão que se preocupou com o usuário, que se preocupou em assistir, que se preocupou em ampliar, que se preocupou em garantir os direitos do SUS dos usuários. E eu acho que foi uma das coisas que me fez continuar dando esse apoio nesses 4 anos. Gestão de saúde não é fácil, né? A gente precisa abdicar um pouquinho da nossa vida para viver em prol do SUS. A demanda é 24 horas que você precisa, porque quando a gente lida com vidas, a gente lida com responsabilidade. Então, as demandas de urgência precisam ser atendidas no tempo certo, e o SUS tem algumas dificuldades e alguns procedimentos que requer que a gente esteja sempre correndo atrás e cobrando. Mas uma das coisas que me fez continuar e abraçar essa causa foi justamente a pessoa do prefeito até dia 31, né, Francisco Nenivaldo de Souza, que foi esse olhar, esse carinho de querer fazer dar certo. Então, quando eu vi a forma dele querer ampliar as coisas e querer fazer o melhor por Ibiara, fez com que eu realmente vestisse a camisa e continuasse em gestão pública, tentando fazer com que Ibiara cada vez mais tivesse serviço implantado, tivesse cirurgias atendidas, que é uma demanda muito importante do município. Para vocês terem noção, hoje a gente não tem fila de cirurgias eletivas. As filas de cirurgias eletivas são mínimas e a gente tem como comprovar. Ainda no final do ano, a gente já está com ainda mais 2 cirurgias agendadas para dia 22. Semana passada a gente mandou 6 pessoas para Catolé do Rocha para fazer cirurgia. Cada vez mais com a regionalização, as cirurgias saem para cantos distintos. Então o SUS também conseguiu essa amplitude, e com a falta de carro a gente conseguiu sempre atender as demandas. Então isso fez um marco da gestão de Nenivaldo. Então eu encerro minhas falas agradecendo a confiança dos 4 anos, agradecendo o gestor que ele foi. Só quem ganhou foi os usuários de Ibiara. Ibiara realmente, a gente foi muito bombardeado na política, teve algumas calúnias, enfrentamos várias calúnias, mas em nenhum momento assim eu tive peso de me abater, porque eu sabia do trabalho que ela prestava. A gente sabe do quanto ampliou tudo, desses serviços que foi narrado aqui, que foram implantados. A gente tem um município pequeno com esse porte, com um serviço 24 horas de assistência de saúde, com CAPS, com CEL, com academia, com PSF, com laboratório de análise clínica, com farmácia básica, com 2 academias de saúde. A gente ter uma amplitude desse porte no município pequeno,
com todas as ações, somado a isso, com todas as ações que a gente faz mensal de saúde, para vocês terem noção, quando é mês de campanha de novembro azul, de outubro rosa, de agosto dourado, de setembro amarelo, a gente mobiliza todos os dias as equipes para as ações, junto às escolas, junto às UBS, em praça pública. Então a gente também pensa muito na saúde preventiva da população, sempre focando em campanhas de saúde, abraçando as causas que o Ministério, e sempre atento a fazer adesões. Quando o Ministério faz adesões de programa como o PSE, nós somos atuantes no PSE no município, que é o Programa Saúde da Escola. Quando o Ministério libera uma adesão, o município, a gestão de saúde, sempre está disposta a abraçar, porque sempre encontrou o apoio na gestão municipal. Nunca foi falado um benefício para a Ibiara que chegasse até o gestor Nenivaldo que ele dissesse um não, era sempre sim. Então isso é um marco e eu queria deixar isso finalizado aqui. O marco da gestão de Nenivaldo é sempre o sim para tudo que vai beneficiar os usuários de Ibiara. Muito obrigada a todos.